Eu sou Ana Lopes do Mais Aprendizagem e depois da vinheta a gente vai começar a ver onde é que fica no nosso cérebro as memórias de curto, médio e longo prazo. Então vamos lá, a gente vai começar a discutir então a localização física no cérebro das memórias de curto, médio e longo prazo. Ou seja, cada lembrança que você tem, ela pode estar em uma dessas memórias. E cada uma dessas memórias tem um lugar no cérebro em que ela acontece. E a gente vai ver isso agora. A gente vai começar pela memória de curto prazo. A memória de curto prazo, como o próprio nome diz, é aquela memória que dura muito pouco, de alguns segundos a no máximo alguns minutos. E essa é uma memória que a gente também chama de memória de trabalho. A localização física da memória de trabalho é o lobo pré-frontal. E esse lobo pré-frontal, ele fica na frente do cérebro, mais ou menos atrás da nossa testa. E essa é uma área do nosso cérebro focada muito no raciocínio. Então o que acontece? A gente precisa raciocinar sobre alguma coisa que está acontecendo agora, a gente traz algumas informações para a memória de trabalho, que é essa memória da qual a gente está consciente nesse exato momento, e usa essas informações para realizar aquele raciocínio que a gente precisa. A memória de trabalho, além de ser uma memória de curto prazo, ela tem uma limitação, ela é uma memória pequena. Os primeiros estudos acerca de quantos itens a gente conseguia manter ao mesmo tempo dentro da memória de trabalho indicava que esse número era em torno de 7 itens de informação. Então, 7 mais ou menos 2. Então, alguma coisa entre 5 e 9 itens é o que a gente consegue gerenciar dentro da nossa memória de trabalho ao mesmo tempo. Se a gente começar a pensar em outra coisa, a gente vai ter que tirar algumas coisas da nossa consciência para poder trazer outras relacionadas a essa outra tarefa, porque tem essa limitação bem específica do tamanho da memória de trabalho. E existem inclusive estudos mais recentes mostrando que talvez essa memória de trabalho seja ainda menor, que o número esteja mais para 5 do que para 7. Então seria alguma coisa entre 3 e 7, ao invés de ser alguma coisa entre 5 e 9. Mas isso são pesquisas mais recentes. Independente do número, é um espaço bem pequeno. E a gente não tem conhecimento de mecanismos para você ampliar essa memória de trabalho de uma maneira significativa. O que a gente tem são algumas formas de você aumentar o tamanho de cada item. E a gente chama esses mecanismos de agrupamento. Então a gente usa o mecanismo de agrupamento para conseguir fazer raciocínios cada vez mais complexos. Mas a gente, na prática, está sempre trabalhando com um número pequeno de elementos, mesmo que esses elementos estejam agrupados. Bom, então essa é a localização da nossa memória de trabalho. Ela é muito bem localizada no lobo pré-frontal e ela tem essa característica de ser essas coisas das quais a gente está consciente nesse exato momento e que servem para a gente raciocinar sobre o que está acontecendo à nossa volta e tomar alguma atitude em relação a isso, ou não, né? Agora tem uma memória que não se fala muito, que é uma memória que é de médio prazo. Essa é a memória daquelas informações que você está tentando colocar na memória de longo prazo. E essa memória, ela também tem uma localização bem específica, que é numa área do cérebro bem mais interna que o lobo pré-frontal, que é o hipocampo. O hipocampo, ele fica atrás dos lobos temporais. Os lobos temporais são essas partes do cérebro que ficam atrás das têmporas. As têmporas são essas laterais da nossa cabeça, acima do ouvido. Então, lá para dentro, bem mais para o meio do cérebro, mais ou menos nessa região, está o hipocampo. Tem do lado direito, tem do lado esquerdo, como você está vendo aí no desenho. E ele tem meio que um formato de um cavalo marinho, e hipocampo em grego é cavalo marinho. Então esse nome vem daí. E o hipocampo, ele é a área do cérebro responsável por fazer associações entre as diversas informações sensoriais que a gente está recebendo o tempo todo. Então você está o tempo todo vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, sentindo alguma coisa
através do tato, através dos movimentos que você faz, então você recebe informações motoras e assim por diante. Então é uma infinidade de informações, essas informações passam necessariamente pelo filtro do hipocampo. E o que o hipocampo vai fazer? Ele vai fazer a seleção daquilo que ele vai prestar atenção ou não, daquilo que ele vai considerar interessante ou não, para jogar na memória de longo prazo. E uma coisa interessante é que o hipocampo está dentro do sistema límbico, ele está ali coladinho com o sistema límbico. E o sistema límbico é o sistema do cérebro responsável pelas emoções. Inclusive, só os mamíferos têm o sistema límbico, né? Os répteis, por exemplo, não têm essa parte do cérebro. Então, o que acontece? As emoções, elas têm um papel fundamental na memorização. Tanto emoções positivas quanto emoções negativas, elas vão afetar a forma como você memoriza alguma coisa. Então, isso aí fica uma dica aí que você pode usar no seu dia a dia. Buscar que emoções estão relacionadas com uma determinada informação para que facilite a seleção dessa informação pelo hipocampo para ir para a memória de longo prazo. Uma outra função do hipocampo é a localização espacial. Então, o nosso senso de localização está ligado ao funcionamento do hipocampo. Isso explica por que um dos métodos mais comuns e mais conhecidos de memorização, quando eu estou falando de métodos avançados de memorização, é o Palácio da Memória. O Palácio da Memória, você associa os elementos que você quer memorizar a um determinado espaço físico, a pontos num espaço físico. E isso usa justamente o fato de que a gente é muito bom nessa questão da localização espacial, por uma questão evolutiva mesmo. Inclusive, se você quiser conhecer noções de Palácio da Memória, lá no blog tem uma videoaula sobre o Palácio da Memória e lá mesmo eu vou deixar um link para você clicar se você tiver interesse. Então você tem que ir no link que está embaixo desse vídeo, se você estiver no YouTube. De lá você vai para o blog e no blog você vai ter um link para a aula sobre o Palácio da Memória, tá certo? É um sistema de memorização muito forte, muito eficiente para você memorizar grande quantidade de informação e usa bastante a nossa capacidade de nos localizarmos bem no espaço. Agora vamos falar da memória de longo prazo. Essa é a parte da memória que os cientistas menos conhecem, que tem mais dificuldade. E um dos motivos é justamente porque a memória de longo prazo ela não tem um local específico como as outras duas. Quando um indivíduo está acessando uma memória de longo prazo, isso a gente vê por imagens de ressonância magnética funcional, quando ele está acessando essas memórias, acontece que todo o cérebro é ativado. Vários pontos do cérebro são ativados. Então, por exemplo, se eu estou raciocinando alguma coisa agora, o que é mais ativado é o meu lobo pré-frontal. Se eu estou tentando memorizar alguma coisa, fazendo algum tipo de revisão, alguma coisa, eu ativo bastante a região do hipocampo. Agora, se eu estou acessando uma memória de longo prazo, uma memória que já está bem consolidada, aí acendem várias regiões do cérebro. Isso é muito interessante. Quer dizer, a memória de longo prazo ela não tem uma posição, ela está espalhada pelo aquilo que a gente chama de neocórtex, que é a área mais externa de todo o cérebro. Então, o nosso cérebro ele vai evoluindo, né, ao longo da nossa evolução como espécie, de dentro para fora. E a área mais recente e que nos torna mais evoluídos é justamente essa área externa. E a memória de longo prazo ela está espalhada nessa área externa que é o neocórtex, mas ela não fica numa posição específica. Isso quer dizer o seguinte: como o cérebro ele tem localizações para certas funções, você vai ter essa memória de longo prazo associada a vários tipos de informação. Então, por exemplo, você vai acender a área ligada à memória visual, você vai acender a área ligada à memória motora, você vai acender a área ligada à linguagem, você vai acender a área ligada à memória auditiva. Isso aí serve como confirmação para o fato de que a nossa memória é associativa, que quanto mais associações de diferentes naturezas a gente tem sobre uma determinada informação, mais essa memória se consolida na nossa mente. E é justamente isso que essas ressonâncias estão mostrando para a gente.
que uma memória realmente estabelecida, realmente consolidada, ela tem muitas conexões com várias áreas do nosso cérebro, responsável por várias funções e por várias memórias sensoriais.